Fala, meus fisiologistas da prática! Adonis Carnevale falando, seja bem-vindo a mais um encontro, mais uma aula. Esta é a série Fisiologia na sua prática, o curso Obesidade na Prática, Emagrecimento na Prática, emagreça quem você quiser. A arte de emagrecer quem você quiser. Meu fisiologista da prática, como prometido, nós estamos aqui numa academia de ginástica, é isso mesmo, nós estamos aqui na prática para, de maneira simples, de maneira rápida, no entanto, de maneira eficiente, te mostrar no teu dia a dia como você vai poder aplicar na tua rotina o teste de circunferência abdominal. É isso mesmo, o teste que eu já corroborei para você de maneira científica e de maneira prática, de maneira no que tenha custo-benefício, que é o melhor teste que você pode fazer quando o assunto é diagnóstico de obesidade, diagnóstico de quantidade de gordura abdominal. É esse teste que você vai fazer, o investimento é apenas uma fitinha métrica, coisa de R$1. Ah, professor Adonis, eu não tenho R$1 para investir, não tem problema. Você vai lá, pede para tua tia, para tua avó, eu tenho certeza que ela vai ter uma fita, aquela moça que costura na tua rua, não tem problema. Não há desculpa. Ei, chega de dar desculpa para que você preste um trabalho excepcional, acima da média. Legal? Antes de tudo, antes de começar, eu quero agradecer novamente a Academia RP Fitness, a The Box RP por ceder o espaço, ao Flávio, ao Kaique, dois grandes amigos, então gratidão a eles. Inclusive agradecer aqui uma carinha nova que nós estamos recebendo no Fisiologia na Prática. Quero agradecer demais ao Alê por disponibilizar o tempo dele, por estar aqui com a gente esse determinado tempo, por nos oportunizar, auxiliar vocês. Então, entenda, Alê, gratidão imensa por você participar. Saiba que você está impactando inúmeras vidas aí com esse nosso trabalho, com essa nossa jornada, que possamos auxiliar pessoas que de repente não têm uma perspectiva, um acesso a esse tipo de teste, auxiliar elas a aprenderem, fazerem cada vez mais um trabalho pela nossa educação física cada vez melhor, ok? Então gratidão mais uma vez, amigo. Pessoal, então vamos logo para o que interessa. Nós já conversamos tudo que nós tínhamos para conversar sobre circunferência abdominal. Você já entendeu tudo que ela representa no que tange a diagnóstico, tudo que ela representa no que tange a estado clínico e funcional atual, tudo que ela representa no que tange a estabelecimento de prognóstico, de meta crucialmente importante. Você já sabe tudo, tudo. Então nós entendemos que a circunferência abdominal, ela tem como intuito acessar a circunferência, como o próprio nome diz, o tamanho da circunferência de abdômen. E assim sendo, uma vez que eu identifico a circunferência abdominal, eu tenho parâmetros de diagnóstico, como você viu na nossa última aula, parâmetros de comparação, independentemente de idade, independentemente de altura, para saber qual é o diagnóstico, qual é o estado de saúde do nosso aluno, do nosso cliente. Então, o que mais você pode observar no que tange a circunferência abdominal é que ela, acima de tudo, é um diagnóstico de saúde. É isso mesmo. Muitas das pessoas que estão acima do peso, muitas pessoas que possuem risco alto para doenças cardiovasculares, para doenças plurimetabólicas, muitas dessas pessoas desconhecem que elas estão no grupo de risco. E eu estou falando sério aqui bem para mim, muitas pessoas, as pessoas que estão na tua volta, teus familiares, desconhecem que estão no grupo de risco. E a circunferência abdominal é uma ferramenta extraordinária para trazer luz a essa área de saúde, para trazer luz a essa área de saúde. E veja, é simples. Então, Alê, o que nós vamos fazer? O Alê é uma predisposição, um cara alto, cara forte, o cara que faz jiu-jitsu, né? Faz Kama Sutra. Galera, o que nós vamos fazer? Simples. A circunferência abdominal, você vai ver, você vai ler no Google, sei lá, qualquer artigo científico que você pegar, você vai ler e você vai identificar que a galera faz toda a ladainha. Ai, pega na crista ilíaca, antero superior, toda a anatomia, toda a resenha furada, manja? Amigo, você não vai pegar nada disso. Deixa eu te falar, eu não estou contrário, longe de mim estar contrário a qualquer tipo de diretriz. Mas o que eu quero dizer é que na prática, centenas, milhares de pessoas não sabem o que é uma crista ilíaca, amigo. Então eu vou te falar, o que você vai fazer? Linha do umbigo. Linha do umbigo, Adonis, eu não sei onde que é a crista ilíaca. É a linha do umbigo, amigo. Ou melhor ainda, a maior porção do abdômen do teu aluno. Aí uma coisa que as pessoas ainda têm dúvida, que eu vejo muito erro perante os meus alunos na prática, é onde que fica o abdômen. As pessoas imaginam que a circunferência abdominal é tirada aqui, ó. Mas aqui é a cintura do Alê. Então a circunferência abdominal, ela tem que ser tirada aqui na linha do umbigo. Na linha do umbigo. Ou na crista ilíaca. Ah, professor Adonis, eu quero a crista ilíaca antero superior. Ok.
Como você vai fazer? Pede licença pro teu aluno. Você vai tocar aqui nesse osso do quadril, ó. Esse osso do quadril é a crista ilíaca anterior superior dele. Então você percebe que o osso do quadril ele começa e ele tem um término, até o fim aqui. Combinado? O que é a crista ilíaca? É a pontinha superior do osso do quadril do Alê. Com licença, viu, Lê? O Alê tem um oblíquo, olha, ó, uma coisa que você vai encontrar na prática até legal. A gente já experienciar o Alê ter dado essa oportunidade para nós. O Alê, ele tem um abdômen relativamente forte, então ele tem essa musculatura oblíqua forte, o que também atrapalha se você for pegar a crista ilíaca. Pode ver que eu consigo sentir músculo só aqui. Então, Adonis, o que eu faço se o cara tem um oblíquo muito forte? Você vai para a circunferência abdominal direto para a linha do umbigo, sem medo de ser feliz. Combinado? Mas mesmo assim, ó, como eu encontro? Por mais que a pessoa seja forte, vou ter que pressionar um pouquinho, tá? Pressiona um pouquinho mais forte. Aqui, ó, é a crista ilíaca anterior superior. É onde ele tem aqui, ó, uma pontinha do ossinho do quadril apontando para nós. Aí o que você vai fazer? De lado para a pessoa, por favor, cruza o braço aqui, ó, aí, ótimo. Você vai passar a fita de uma maneira que atinja, que passe por essa circunferência. Tente não apertar muito e tente também não deixar muito folgada, ó. Aqui é uma hora que tá aqui, ó. Beleza, ali, perfeito. Tirei as dúvidas aqui. O Alê teve um diagnóstico aqui de 98 centímetros, ok? Então 98 centímetros, dividindo em centímetros em 10 minutos, hein, Lê? 98 centímetros, meus fisiologistas. Então é o que o Alê representa de circunferência abdominal, ok? Professor Adonis, você, meu fisiologista da prática, você já entende de diagnóstico? É isso mesmo, você já tem julgamento, você já tem uma análise criteriosa do que representa 98 centímetros de circunferência abdominal para um homem. Você já sabe. Nós entendemos então que apesar do Alê ter um nível de massa muscular alto, ele adentra pouco, mas ele adentra num grupo de risco, num grupo de alto risco, viu, Lê? Um grupo de alto risco para desenvolver qualquer tipo de doença cardiovascular ou metabólica. No entanto, o que nós temos que entender? O Alê é um cara que treina avançado, ele pratica vários esportes onde ele precisa ter o peso alto, como por exemplo, ele é um atleta de jiu-jitsu. E nós entendemos que o jiu-jitsu é uma modalidade que ela depende de a pessoa ter um nível de peso. Então o Alê, ele tem uma dieta específica para praticar esse esporte, para manter no peso específico. E por mais que pessoas imaginam que emagrecer é difícil, ao mesmo tempo você bater um peso maior do que você tem também é algo muito difícil. Você deve experienciar também, ter alunos que querem ganhar massa muscular, aumentar o peso, isso é algo bem difícil, bem desafiador. Não é algo simples, não é mesmo, Alê? Então, nós devemos ter compaixão e carinho e entender também esse lado do mundo esportivo. Agora, o que nós não podemos virar as costas é que apesar que o Alê, ele vive em alto rendimento, ele busca sempre alto rendimento, bater o peso, performance, capacidade física, nós devemos entender que 8, 7 centímetros estão impedindo ele aí de estar num grupo de segurança para doenças cardiovasculares e metabólicas. Então, qual seria o diagnóstico para o Alê? Haja visto o tamanho de circunferência abdominal, apesar de ele parecer um cara magro, cara forte e magro. Olha como engana, meu fisiologista. Olha como engana, não é? Olha como engana. Então, o que nós devemos entender é que tome cuidado para que as pessoas que estejam ao teu redor não estejam... Amigo, e o Alê não tem nem barriga, velho. Você imagina, por exemplo, seu tio. Imagina seu tio. Imagina ele, aquele tiozão do churrasco que tem um barrigão desse tamanho. Imagina o número de circunferência abdominal dele. Imagina o teu pai, tua avó, as pessoas que você mais ama. Imagina o nível de circunferência abdominal. Você tá vendo aqui, eu tô te provando um cara que é relativamente magro a nível de circunferência abdominal. O cara tem até quadradinho, oblíquo forte, abdominal forte. Imagina as pessoas que não treinam, imagina as pessoas que não estão envolvidas. Então, meus fisiologistas, eu creio que Deus não colocou ali aqui à toa, nessa aula, para eu te mostrar. Eu estou te falando que vá atrás, você pode transformar a vida de quem está mais perto de você, quem você mais ama, entenda. Alta de circunferência abdominal diz respeito a menos 15, 20 anos de vida, uma expectativa menor de 15 a 20 anos de vida. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Então entenda, meus fisiologistas, uma vez que nós temos um diagnóstico de 98 centímetros, que é um risco aumentado para doenças cardiovasculares ou metabólicas, qual seria o prognóstico? A meta crucialmente importante que nós aprendemos. Você sabe,
é abaixo de 90. Abaixo de 90, então 89 seria a meta crucialmente importante que nós teríamos com o Alê, por exemplo, num tipo de trabalho. Ah, professor Adonis, o meu cliente ele tem 105, 120, que é o que eu encontro na prática, pessoas com 120 centímetros de circunferência abdominal. A meta crucialmente importante ainda continua o diagnóstico de saúde, 89 centímetros. O que não quer dizer que quando comparado com o Alê, que está bem próximo, coisa de 7 centímetros, ele já entra no grupo de segurança, uma pessoa que está 30 centímetros acima de circunferência abdominal, é uma pessoa que existe uma única diferença entre os dois prognósticos. O tempo que nós vamos atingir esse prognóstico. Essa meta é crucialmente importante. Portanto, qual seria para o Alê, por exemplo, um diagnóstico? A meta é crucialmente importante, 89 centímetros. Em quanto tempo? E aí você depende de todo o planejamento, toda a periodização de treino, todo o bate-papo e toda a conscientização por sua parte, meu fisiologista, perante o teu aluno. Perante o teu aluno, não é brincadeira. Não é brincadeira. E a partir daí nós enxergamos que uma média de 7 centímetros de circunferência abdominal, 8 centímetros de circunferência abdominal, uma média de maneira sustentável, de maneira saudável, uma média de entre 3 a 6 meses você adquire esse tipo de resultado. Entre 3 a 6 meses você adquire esse resultado de uma maneira... Ah, professor Adonis, por que tem essa janela de 3 meses? É porque algumas pessoas, elas adentram ao processo de uma maneira extremamente comprometida e outras não. E apesar dessas outras não, se elas estiverem treinando, estiverem malemar no processo, elas conseguem, no entanto, com um tempo maior. Apesar de elas conseguirem com um tempo maior, ok? Lembre então disso. E o primeiro ponto é que a cada mês, lembra, como que a gente estabelece meta, professor Adonis, para não ser algo frustrante? Para o treinamento, para o processo não ser algo frustrante. Estabeleça metas nas reavaliações, a cada um mês, a cada 2 meses. Eu te sugiro, para que você motive o teu aluno, não é o caso do Alê, mas é um aluno obeso, por exemplo. Um aluno obeso, todo mês você tem que fazer mensuração. Porque, às vezes, perceptivelmente, ele não consegue acessar o quão ele está melhorando. E é nosso dever, independentemente se ele está melhorando pouco, ou se ele está num caminho, numa jornada, melhorando de maneira progressiva, você precisa expor para ele, para que ele não abandone o processo. Para que ele não abandone o processo. O que eu mais vejo são pessoas com estratégias, com metas, além do que elas podem realizar na prática. E o que acontece? A pessoa se frustra. E o problema da frustração é que isso recolhe, traz coisas que ela passou na infância, por exemplo, foram frustrações. É uma pessoa, por exemplo, é uma frustração com não ter atingido uma meta, que foi uma meta utópica. E aí a pessoa já se sente como ela perdeu o primeiro namorado. Ela se sente quando ela foi rejeitada pelo pai, pela mãe, enfim. São questões psicomentais, questões psiquiátricas que retomam, questões psicológicas que retomam nesse simples não ter batido uma meta. Entenda o que eu estou te falando, eu não estou brincando com você. Você pode falar, nossa, que besteira. Claro que não, entenda o que eu estou te falando. O processo de emagrecimento é um processo holístico. Não é um processo simplesmente, puramente, pobremente fisiologia. Não é. É comportamental, é mental, é neurofisiológico, vai além. Portanto, meu fisiologista, a dica que eu te dou, de novo, e eu friso isso que é importante, aprenda a estabelecer metas, velho, metas progressivas. Então vamos pegar o Alê de exemplo. O que seria uma meta para o próximo mês? 96, 2 centímetros. O que seria para o segundo mês? 95. O que seria para o terceiro mês? 92, 91. O que seria para o quarto mês? 89. Ele atingiu a meta crucialmente importante. Adonis, mas se ele é um cara que ele já é um atleta, já tem controle alimentar, tem controle mental sobre mindset, psicológico, ele já tem tudo que ele precisa para atingir a meta em 2, 3 meses de maneira saudável. Eu concordo. No entanto, lembra, as metas elas têm que ser reais. Eu prefiro que o Alê, eu coloque metas reais, não tão altas, não utópicas, e o Alê, ele atinge essas metas no segundo, terceiro mês, do que eu botar que ele vai atingir em 2 meses, ele não atingiu, e acontecer todo esse processo de frustração, que isso acomete a várias experiências que a pessoa teve ao longo da vida, e nós não queremos isso. Então, entenda, uma pessoa obesa, que não é o caso do Alexandre, mas uma pessoa obesa é uma pessoa que sofre de vários transtornos mentais, vários transtornos comportamentais. Você deve entender isso. Então, se nós estamos aqui num módulo de obesidade, você é obrigado, meu fisiologista, a entender isso. Eu te convido para ter esse olhar. Lembra? Se você quer, é uma abordagem diferente, é uma abordagem extremamente diferente que eu estou te convidando.
No entanto, se você quer resultados diferentes, você tem que intervir de maneira diferente. Não dá para fazer a mesma coisa. Não dá. Então chega de fazer a mesma coisa, porque senão você vai atingir os mesmos resultados. Eu não quero isso. Você é fisiologista da prática, você é referência de onde você está. Você é referência. E eu espero que você tenha entendido aqui, primeiro, como nós aplicamos o teste de conferência abdominal e como, acima de tudo, não só nós atingimos prognóstico, mas como nós estabelecemos metas progressivas, paulatinamente progressivas. E assim você vai conquistar resultados, e não somente resultados que se esvaem pelas mãos, resultados efêmeros. Você vai atingir resultados sustentáveis. Esse é o intuito, meu fisiologista. Gratidão mais uma vez, Ale, pela presença. Valeu. Ele fica bem aqui, né, quietinho, né? Gratidão pela sua presença mais uma vez, pelo quanto você pôde contribuir com a galera. Meu fisiologista, gratidão. Espero que você tome decisões agora de utilizar essa simples ferramenta, mas que ela é extremamente clarificadora. Ela desacortina nossas vistas demais, que é a circunferência abdominal. Gratidão pela sua presença. Na nossa próxima aula a gente vai bater um pouquinho de papo sobre um outro tipo de diagnóstico, que é um diagnóstico fenomenal também, que pega, acima de tudo, as mulheres. É isso mesmo, se você é mulher, você trabalha com mulheres, e entenda que o diagnóstico de relação cintura e quadril é um diagnóstico muito pertinente para que você trabalhe na prática. Até a próxima aula.